E aí, pessoal, já repararam que as rodas estão, tipo, em tudo? Sério, nos carros, nas bicicletas, nas malas de viagem, até naqueles carrinhos de brinquedo. Elas são tão parte do nosso dia a dia que a gente nem para pra pensar em como seria um mundo sem elas. Mas como será que essa invenção tão genial surgiu? Agora, para um pouquinho e tenta imaginar isso. Um mundo inteiro sem nenhuma roda. Parece loucura, né? Mas olha que doido. Por muito, mas muito tempo mesmo, a humanidade viveu exatamente assim. Então, como é que eles faziam pra levar as coisas pesadas de um lugar pro outro? Gente, era um trabalhão. Ou era na pura força, no muque, ou pedindo ajuda para animais fortes. E também tinha uma técnica bem esperta, quase uma gambiarra, colocar troncos de árvore no chão e ir rolando as coisas por cima. Mas nossa, imagina como tudo era lento e super cansativo. Mas aí, pá, tudo começou a mudar. A primeira roda de que a gente tem notícia apareceu há uns 5.000 anos. É tempo pra caramba. E sabe onde isso aconteceu? Num lugar com um nome meio diferente, Mesopotâmia. Para se ter uma ideia, essa região hoje é onde ficam países como o Iraque. E agora se preparem para uma baita surpresa. A primeira roda não foi criada para carregar coisas, não. Nada de carroças ou carrinhos. Na verdade, a primeira utilidade dela foi uma coisa totalmente diferente. Ué, mas então, para que ela servia? Se não era para transporte, qual era dela? A resposta é genial e mostra direitinho como a criatividade funciona. Tá aqui a resposta! A primeira roda, gente, era a roda de oleiro. Sabe, aquele disco que fica girando e o artesão vai usando para moldar o barro e fazer potes e vasos. Com a roda, tudo ficava pronto bem mais rápido e saía perfeitinho, bem redondo. Ou seja, era uma ferramenta para criar e não para se mover. Só que aí, como sempre acontece com as invenções mais geniais, alguém ficou olhando aquela roda girando, girando e de repente, plim! Teve um estalo. Uma daquelas ideias brilhantes que mudam o mundo para sempre. Essa pessoa deve ter pensado algo comum. Peraí, e se? E se a gente pegasse essa roda, deitasse ela e colocasse um par delas embaixo de uma plataforma de madeira? Gente, essa foi a pergunta. O momento que mudou absolutamente tudo. E a diferença foi gigante. Aquilo que antes era um trabalho super pesado e demorado virou, de repente, um transporte rápido e muito eficiente. E foi exatamente assim que as primeiras carroças nasceram. A partir daquele momento, ficou muito mais fácil levar de um lado para o outro todo tipo de coisa essencial, como comida para as cidades, materiais para construir casas, ferramentas para trabalhar e mercadorias para vender e trocar. E pode acreditar, essa invenção não mudou só o jeito de carregar as coisas, não. Ela começou a mudar o mundo inteiro. O jeito que as pessoas viviam nunca mais seria o mesmo. Olhem só o efeito dominó que isso causou. Primeiro, as cidades puderam crescer muito mais porque agora era fácil levar os materiais de construção. Segundo, o comércio entre diferentes povos simplesmente bombou. E terceiro, as pessoas começaram a viajar para lugares muito mais distantes, explorando o mundo de um jeito novo. E a história não para por aí. A roda foi tipo a pecinha fundamental para um montão de outras máquinas e tecnologias que vieram depois. Pensa em moinhos de vento, engrenagens de relógios antigos. Tudo isso, de alguma forma, nasceu daquela primeira ideia da roda. E hoje em dia, bom, é só olhar em volta. Tem roda que não acaba mais. Nos carros, nas bicicletas, nos ônibus e até nos aviões que a gente vê lá no céu. Aquela invenção de milhares de anos atrás está literalmente em todo canto. E essa história toda nos ensina uma coisa muito legal. Às vezes, as ideias que parecem mais simples são as que têm o poder de transformar o mundo de verdade. E a roda, fala sério, é o exemplo perfeito disso. Uma ideia simples, mas que foi tão genial que ajudou a humanidade a construir tudo, a se conectar e a criar o mundo que a gente conhece hoje. E para terminar, vou deixar um desafio, hein? Dá uma olhada aí ao seu redor agora mesmo. Quantas rodas consegue encontrar? Pode ser na cadeira, no mouse do computador, nos brinquedos, na gaveta. Tenho certeza que tem muito mais rodas por aí do que a gente imagina.